boa noite. Como fortalecer o setor produtivo é um desafio que já foi manifestado, inclusive, pelo governador eleito Binho Marques. Só que, para isso, o Executivo Estadual tem que contar com um apoio estratégico da bancada federal acreana. E o senador Cibá Machado tem sido um parceiro importante. E é com ele o nosso Ideias da Aldeia de hoje. Boa noite, Cibá. Seja bem-vindo novamente ao Ideias da Aldeia. Obrigado. Senador, o senhor recentemente fez uma grande agenda, realizou uma grande agenda aqui na região do Vale do Acre, visitando as experiências do setor produtivo que podem servir de referência para o pequeno agricultor, para o pequeno industriário ligado à agroindústria. O que de fato fica para o setor produtivo dos 8 anos de Jorge Viana? Estivemos bem nesses últimos 8 anos? Muito bem, tá. Eu faço a seguinte conta. Os 8 anos do governo Jorge Viana, quando ele pegou no começo de seu mandato, as rendas do Estado vinham 90% transferência da União. Eu até cito tipo um placar de futebol, 9-1. 90% era da União, 10% daqui. De cada R$10, 9 vinha da transferência do Tesouro Nacional e R$1 apenas daqui. E agora, no final do mandato, o Jorge Viana conseguiu fazer um equilíbrio para mais ou menos 7-3. Ou seja, apenas 70% das transferências da União e 30% local. Isso foi um forte investimento realizado no setor produtivo. E olha o que está acontecendo. Pegar tecnologias e empresas que têm know-how de exportação, que têm um vasto comércio e um conhecimento sobre o comércio exterior, para estes empresários vir se instalar no Estado. Mas com uma condição. Estas empresas vêm para o Estado e se instalam com a participação do empresário local. E a terceira boa novidade é que também os pequenos produtores podem também participar da propriedade dessas empresas. Como é o caso da Alcoverde, como é o caso da indústria de pisos lá de Chapuri, indústria de preservativa, de frango e assim por diante. Então, nestes 8 anos, a somatória dos investimentos no setor produtivo, na instalação de indústrias, está avaliada em 150 milhões de reais, que juntas vão até 2010, quando elas começarem a trabalhar mesmo e entrar em operação, elas vão trazer de volta para o Estado uma movimentação financeira da ordem de 200 bilhões de reais por ano. Agora, também juntamente com isso, tem várias cooperativas de pequenos produtores que também começam a se organizar nas suas cadeias produtivas. E então a nossa viagem foi mostrar um pouco isso. Então é reunir pessoas de 18 municípios do Estado, entre vereadores, prefeitos, sindicalistas, empresários, deputados, tinha deputado o Mazinho, o deputado Delógenes acompanhou e assim por diante. Eram mais ou menos 100 pessoas, secretários do governo, e nós fomos visitar isto. Então fomos na Bonal, é uma experiência de uma empresa que faliu e que hoje está dando certo como assentamento de reforma agrária. Fomos até o RECA, fomos aqui na Copel. Então, estas pequenas cooperativas, juntas, elas já processam hoje cerca de 8 milhões de reais por ano de rendimento bruto. Então, isso é muito positivo, de ver assim, não só o grande empresário se instalando, mas o médio e o pequeno também participando. Portanto, a ideia da viagem era que a gente mostrasse para as pessoas este novo Acre que o Jorge abriu estes caminhos. E agora o Binho Marques tem dito, com todas as letras, que vai avançar ainda mais uma prioridade nesta área, uma prioridade do governo. E com isto eu espero que quando chegar em final do governo do Binho Marques, a gente tenha também ampliado ainda mais estas receitas locais, que era 90% a 10, 9-1, baixou para 7-3 e quem sabe nós vamos fechar o governo Binho entre 6-4 ou até o chamado 5-5. Então metade da renda vem de fora, metade gerada aqui mesmo. E essa renda gerada aqui mesmo vai nos deixar num patamar parecido com o estado do Amazonas e o estado do Pará, aqui na região. Que lá eles têm mineração, tem um turismo forte, tem indústria eletroeletrônica de Manaus, mas aqui no Acre, a chamada agroindústria que está sendo instalada aqui, no meu entendimento, vai processar cerca de 12 mil empregos entre os diretos e indiretos, gerar um ICMS voltoso para o Estado, e então os benefícios disso serão incalculáveis, digamos assim, neste momento. Senador, o cooperativismo, o associativismo, o próprio sindicalismo acreano está preparado para esse tipo de mudança? Porque a impressão que dá é que essa nossa cultura de cooperativas e associações, elas estão muito fortalecidas do ponto de vista político. Mas desse ponto de vista gerencial, de gestão, não parece um pouco enfraquecido ou ainda não pronto para uma mudança econômica desse porte?
Então, você tem razão, mas é da lógica do mercado de trabalho, do mundo das relações de trabalho do mundo inteiro, né? Eu pude ver uma reportagem mostrando um sindicalista de São Paulo, 20 anos depois que ele tinha saído da unidade produtiva na Ford. Então, na época que ele estava lá, era aquele peão que tinha no máximo o 2º grau, talvez nem isso, de macacão azul, e sujo de graxa. Essa era a imagem daquele peão dos anos 70. Esta mesma unidade produtiva da Ford era num ambiente todo no azulejo, de vidros, ar-condicionado, robô trabalhando, uma alta tecnologia, e o peão não era mais de macacão. Era com uma camisa branca, né, ajeitada aqui as mangas direitinho, o uniforme dele, falando inglês. Então não estava mais ali um peão, estava ali um engenheiro. Então olha a mudança do cenário do mercado de trabalho. Então acredito que aqui no Acre nós estamos fazendo uma transposição de uma etapa para outra. Nós tivemos a borracha como único produto da economia local até os anos 70, depois entrou a pecuária bovina e agora nós estamos dinamizando para uma série de outras áreas. Inevitavelmente, nós teremos um outro tipo de trabalhador no estado do Acre. E, portanto, inevitavelmente, tanto as cooperativas quanto os sindicatos vão ter que se readaptar a esta nova realidade, reaprender esta nova lógica para poder também representar melhor os seus associados, as pessoas que o procuram. Se isso não ocorrer, mas vai ter que ocorrer. De uma forma ou de outra, a própria relação das pessoas, a relação natural das pessoas, vai forçar um novo entendimento. E eu tenho desafiado isso. A CUT, as cooperativas, a olhar para esse cenário. A luta pela terra, que marcou os anos 80 e 70, que até ceifou a vida de Chico Mendes, a vida de Wilson Pinheiro, eu digo hoje que a terra no Acre está muito bem repartida, salvo ainda algumas exceções, mas 35% do território do Acre já está na mão da reforma agrária. Portanto, a luta, no meu entendimento, hoje não é pela posse da terra. Hoje é pelo dinamismo da economia e essa nova relação de trabalho que o estado do Acre está, digamos assim, entrando neste momento. Uma certa vez aqui mesmo no Ideias da Aldeia, a secretária Denise Garrafield afirmou que, como num passe de mágica, se o governo tivesse no início de 99, no início do governo Jorge Viana, se tivesse asfaltado todos os ramais, como num passe de mágica, que é o principal gargalo do setor produtivo, do pequeno produtor, ainda assim a produção não estaria azeitada, porque o setor produtivo, a forma de produzir e a qualidade do que se produzia não eram satisfatórias. Qual o cenário que nós temos hoje? Os ramais ainda continuam sendo um gargalo, um problema a ser resolvido. Mas e do ponto de vista da qualidade do que se produz e da forma? O que nós mudamos? Acho que a secretária Denise acertou muito bem na preocupação, e eu concordo com ela. E eu digo para você aqui, fazendo uma comparação, que nasceu primeiro o ovo ou a galinha. Então, quando a gente olha para o setor produtivo, sempre se faz a pergunta: eu não estou produzindo porque eu não tenho a infraestrutura. E outro diz assim: por não ter infraestrutura, não se vai produzir. Qual dos dois começar? Então, é difícil dizer mesmo. Mas o que eu vi no estado do Acre, e quase que na Amazônia como um todo, quando a infraestrutura chega sem a organização da produção, acaba servindo de êxodo. O asfalto no projeto Maitá, nos governos anteriores, fez com que aquelas pessoas saíssem de lá, vendessem as suas terras. O asfalto da BR-364 no sentido de Sena Madureira, fazenda de um lado e de outro, no sentido de Porto Velho, praticamente não tem mais um morador antigo. Então, as BRs, a grande infraestrutura chegando sem ter uma nova resposta, é sinal de êxodo. Então, o que está acontecendo agora? Então, é preciso que, quando um grande empreendimento se instale, o morador que está no entorno participe junto dele. Essa é a minha defesa. Eu estou chamando isso de participação do capital. Aliás, vai ser tese da minha, digamos assim, tema da minha dissertação de mestrado. É a participação do capital comunitário nas cadeias produtivas. O que eu quero dizer com isso? Que uma empresa como a Álcool Verde se instala no estado do Acre, ela vai ter uma movimentação por ano na ordem de 100 milhões de reais, quando ela estiver plenamente produzindo entre álcool e açúcar. Se ela chegasse, comprasse terra e se instalasse, produzisse, vendesse, isso não é sinal de desenvolvimento para mim. É desenvolvimento para o dono da empresa. Mas para o Estado a gente vai ganhar muito pouco com isso. Ah, mas eu vou criar emprego. É muito pouco. Então, mais do que criar emprego. Então, é preciso empresários do Acre, inclusive fazendeiros ali do entorno, participar da produção da cana e, mais do que isso, participar da propriedade da empresa.
Como nós temos um projeto de assentamento no entorno da usina, eu defendo que a cooperativa dos assentados também plante cana e venda a cana para a usina, mas mais que isso também sejam donos da usina. Tenha participação na propriedade dela. Assim eles aprenderão a administrar, participação dos lucros da empresa e terão, no meu entendimento, uma liquidez muito imediata. Este é um sinal, é um modelo chinês de quando Mao Tse-tung saiu do governo e entrou Deng Xiaoping, ele inovou nessa questão. Qualquer empresa do mundo inteiro se instala na China, mas nessas condições. Os chineses haverão de ser dono de parte da empresa, haverão de ser conhecedores de parte da tecnologia e haverão de conhecer parte da administração. E, portanto, se um dia esta empresa quiser ir embora, vá à vontade. Mas os chineses saberão tocar o negócio daí para frente. Essa é a minha tese que eu defendo e que quero defender, inclusive, na dissertação de mestrado. Se isso ocorrer, aí não se tem mais medo de infraestrutura nenhuma. Pode passar ferrovia, o melhor aeroporto, a melhor rodovia, o melhor porto de rio, como queira. Nós podemos não ter mais medo disso. E como o Jorge criou o cenário de saída para o Pacífico, aí com isso nós temos absoluta segurança de que o acreano vai ganhar e muito com o chamado corredor de exportação também, porque nós haveremos também de participar das exportações. Senador, para terminar essa nossa conversa no primeiro bloco, queria que o senhor fizesse uma avaliação, uma análise a respeito da participação das instituições de pesquisa, de fomento à ciência, de incentivo à ciência, que nós temos aqui no Acre, nesse processo de consolidação da indústria ligada ao setor florestal. Nós temos quem? É o FAC, Embrapa, a FUNTAC, que são órgãos que, assim, vamos dizer, puxam a elaboração de pesquisas e incentivam a pesquisa nessa área. Mas quais os próximos desafios dos próximos 4 anos, tendo à frente o governador Binho Marques, para que essa relação entre a academia e a consolidação da indústria florestal, ela definitivamente não ande mais para trás, daqui para frente? A pesquisa, então, ela tem que estar, digamos assim, casada com uma demanda, com uma necessidade. E como o setor produtivo do Estado, com exceção da pecuária, que fazia demandas para a Embrapa, que pedia inovações tecnológicas, nenhum outro setor pedia nada, de ninguém. Era desconectado. Portanto, a UFAC produzia o quê? Graduados, que ia para o mercado de trabalho qual? Fazer concurso público, mais nada. A FUNTAC fazia alguns experimentos lá na área de construção civil, um pouco na área de madeira, mas ninguém utilizava esse conhecimento. O setor produtivo não buscava esse conhecimento. Então, a defesa que se faz é que a UFAC pode ter 2 ciências, a ciência aplicada e a ciência pura. Quem quiser fazer conceituação científica, esteja à vontade. Mas vai ter algumas demandas que é preciso pedir da UFAC para fazer inovações. No caso da FUNTAC é mais direto. Aí a ciência aplicada é direto, como é o caso da Embrapa. Então, veja no caso da pecuária leiteira. Estava morta a pecuária leiteira do Estado, estava acabada. E agora nós estamos revivendo um novo momento. Do que tem de pessoas vendendo gado branco e comprando gado de leite, o pequeno produtor, é uma coisa... Então, com isso, o Estado, o governador Jorge Viana, cria agora um centro, um dos melhores do Brasil, na área de transferência de embriões, lá dentro da Embrapa. Lá dentro da FUNTAC, muitas coisas foram feitas, um laboratório biológico, de análise biológica, e também o biodiesel está lá dentro também. Nós já começamos a processar o primeiro biodiesel. Deveremos inaugurar essa unidade entre fevereiro e março, deveremos estar inaugurando. Então, estas coisas, quando você dá um recado, eu quero isso, pesquise isso para nós, e o setor produtivo cobra e pede, aí o resultado é outro. Portanto, no meu entendimento, agora nós acertamos. A pesquisa está cumprindo as necessidades do setor produtivo e, com isso, nós haveremos de fazer grandes investimentos daqui para frente. Senador, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos a falar agora, dessa vez, de política nacional, tá ok? No segundo bloco. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia de hoje conversa com o senador Cibá Machado. Senador, nós havíamos terminado o primeiro bloco falando sobre essa relação entre ciência
e a pesquisa aplicada, sobretudo, na economia florestal, na indústria florestal. A UFAC esse ano teve talvez acesso a recursos que como nunca antes, né? Em quais setores esses recursos foram priorizados? São muitos investimentos, né? O governo do estado aplicou uma parte, a bancada aplicou outra e assim por diante. Então, o foco da aplicação foi, neste momento agora, a interiorização. Primeiro foram o curso de economia, né, que foi expandido para 15 municípios, que é um investimento diretamente do governo do estado, foi um convênio assinado entre o Jorge Viana e o reitor Jonas Filho, e que já foi feito o vestibular, e eu não sei se já começou, mas se não começou, deve começar agora no próximo ano letivo, o curso de economia linear em 15 municípios. Teve as emendas que eu apresentei 2 emendas no valor de 6 milhões de reais, a primeira já foi liberada integralmente, 3,5 milhões, e mais algumas emendas individuais que eu apresentei. Isto também para interiorização. Com isto, nós teremos uma coisa parecida com aquela de Cruzeiro do Sul, que o deputado Henrique Afonso trabalhou sobre isso, que é a Universidade da Floresta, né? E nós teríamos, então, um pouco daquilo em Brasileia, em Sena e Feijó, que seriam os recursos da emenda que eu apresentei. E boa parte dos recursos também, que a bancada como um todo colocou, para melhorar os laboratórios e assim por diante. Então, nós temos agora um desafio de fazer acontecer o laboratório, que é chamado lá de biotério, que é o que vai pesquisar seres vivos, que vai pesquisar sapo, pesquisar rato, pesquisar plantas, tantas outras coisas, que é aí onde nós podemos, daqui uns dias, ter patentes na área de medicamentos, de cosméticos, patente gerada, que é o grande sonho que eu tenho da nossa UFAC, um dia também vender patentes. Então, é uma esperança que nós temos e acredito que a UFAC tem que ser entendida como a coisa que é importante para o desenvolvimento. É uma instituição que, sem ela, nós estaremos com o desenvolvimento quebrado. Porque senão nós vamos ter que importar mão de obra de qualidade, vamos ter que importar tecnologia. Então, a nossa UFAC, a Embrapa e a FUNTAC juntas, formar o elo da construção de cérebros para nós, de inteligência, como também de gerar estes conhecimentos e essas patentes. A Embrapa também entrou nesse rol de recursos. Né? Sim, nós estamos com esse laboratório, o de transferência de embriões, mas também ampliamos, com recurso de emendas, o laboratório de propagação de mudas, que é aquela muda produzida in vitro, que uma pequena parte de um abacaxizeiro, por exemplo, a gente pode clonar ele aí e produzir milhares de mudas de uma mesma planta. Senador, o senhor citou aí o exemplo da Universidade da Floresta. A SBPC recentemente fez uma grande audiência lá em Cruzeiro do Sul. Foi debatido, colocaram lá na mesma sala seringueiros, pequenos produtores, cientistas. Foi uma reunião muito produtiva, porque polêmica. E essa relação entre o conhecimento acadêmico com o conhecimento do dia a dia das populações tradicionais ainda não foi muito compreendido. Isso é assim mesmo? Esse embate é construtivo? Até que ponto isso é construtivo? Bom? É construtivo, inclusive é uma das regras que a UFAC adotou para estes campos avançados. É assim em Cruzeiro e vai ser assim nos outros municípios. Então você vai misturar o conhecer científico, acadêmico, com o conhecimento do morador natural, da comunidade. Porque o pesquisador sabe que o conhecimento que um indígena tem, que um caboclo tem, que uma pessoa tem, uma parteira, por exemplo, sabe fazer um parto sem conhecer nenhuma regra da medicina. E, portanto, esse é um conhecimento que encurta o trabalho da pesquisa. Imagine se ele quiser inventar uma coisa sem saber, ver uma planta lá e não tem nenhuma informação sobre ela. Até ele via descobrir, vai um índio e diz, não, isso aqui eu uso para curar dor de barriga, por exemplo. Aí ele vai experimentar se o princípio ativo é verdadeiro, como é o caso do shampoo Esperança. Shampoo Esperança, aquele nosso colega descobriu uma planta lá, umas misturas de planta, e eu perguntei para a engenheira química da UFAC se aquilo funciona. Ela disse, o princípio ativo é verdadeiro. Só precisamos acertar agora melhor a fórmula, mas aquilo é verdadeiro. Então, são essas informações que encurtam o trabalho da pesquisa. Portanto, essa coisa de Cruzeiro do Sul, no primeiro momento, parece um debate meio acalorado, mas no final vai sair uma síntese muito importante para o conhecimento de todos. Senador, vamos falar agora um pouco do cenário nacional. O senhor faz parte da Comissão de Orçamento, que é a menina dos olhos de todo político em Brasília, porque é estratégico para os investimentos em todo o país.
Tribunal de Contas da União divulgou ontem que o Brasil gastou, o governo Lula gastou 4 vezes mais no gasto com as rodovias, e mesmo assim ainda não continua excelente, os problemas nas nossas rodovias ainda continuam. O que falta? Vocês que definem quanto que vai para qual setor, como é que faz para, na ponta, chegar a uma fiscalização eficiente e garantir os benefícios para a população? Uma coisa certa, Itan, há um debate muito grande no Congresso de que a forma de elaborar o orçamento está muito equivocada. Todos concordam, mas na hora de mudar, ninguém quer mudar, porque acaba achando que assim está bom. A situação do Acre é o único no Brasil em que todos os deputados e senadores, o governador e os prefeitos vão para Brasília unidos. Lá pode ser o deputado de situação de oposição, não tem problema, vamos unidos. E o que a gente acertar, cumpre-se. É o único caso. Nos outros estados, cada deputado é uma instituição, cada senador é uma instituição, cada governador é outra instituição. E se desacerta, então o dinheiro sai pulverizado. Você não consegue ter uma ação conjunta e coletiva para resolver assuntos. Portanto, acaba sendo isso. Você tem um desperdício de investimentos, eu nunca chamo de gasto, chamo de investimentos. Então, o resultado fica muito a desejar, porque até eles usam lá um termo chamado rachadinha. Rachadinha, o que é? Pega uma emenda coletiva que deveria para resolver, digamos, construir um grande hospital. Como um grande hospital tem que ser construído numa cidade, num bairro, numa rua de uma cidade, não vai estar em todas as cidades, então os deputados dizem, não, isso aqui não. Então, eu quero que rache essa emenda para fazer um pequeno posto de saúde lá no meu município. Aí o outro diz, também eu quero um no meu. Então, não vamos ter o grande hospital, vamos ter alguns pequenos postos. Se vai funcionar, não vai funcionar, fica para depois. Então, é uma situação difícil. O Tribunal de Contas tem razão de que o recurso está sendo subutilizado. Mas não é verdadeiro dizer que isso é uma culpa do Executivo, apenas. Mas é uma coisa que acho que o próprio Congresso tem que melhorar a forma de elaborar e executar o orçamento. Mas a fiscalização fica por conta de quem? Por conta do Executivo, não é? A fiscalização dos recursos. De certa forma, o Congresso tem a obrigação de fiscalizar, o Tribunal de Contas tem a obrigação de fiscalizar, mas o difícil é porque você não consegue concentrar o recurso para ir resolvendo as coisas gradativamente. Vamos resolver isso depois daquilo. Então, rodovias no Brasil, pelo nível que nós temos, nós vamos fazer um tapa-buracos. Você pegar e concentrar o dinheiro para revitalizar uma rodovia, você precisava concentrar esse dinheiro. Como é que você concorda que cada um dos deputados vai fechar com essa ideia? Sim, e o meu município está fora dessa rodovia, como é que eu vou aceitar? Vamos usar um exemplo aqui, vamos aplicar na BR-364. Por que os deputados de base, mais do Alto Acre para cá, iriam concordar? Porque para lá é BR-317 e não 364. Se fosse nessa lógica que eu estou fazendo uma comparação. Correto. Portanto, nós estamos concordando que aqui o Acre é o único. Tanto é que o Binho agora já esteve com a gente lá e foi assim, né? Foi lá e iam oferecer 15 milhões só para o Binho. A Binho negativo, no meu tratamento não, esse é o 37 milhões. Por quê? Porque o governador chegou lá, do nosso lado, a bancada, o prefeito Angelim, todo mundo chegou junto e disse, não, este assunto é um assunto coletivo. Nós vamos tratar coletivamente. Então, os deputados relaxaram e liberaram o recurso para nós, que, diga-se de passagem, na ordem de 260 milhões, é o primeiro ano que a gente consegue esse montante de dinheiro. O estado do Acre certamente é uma exceção, porque somos tão pequenos, 22 municípios, dá para se pensar, a BR-364, por exemplo, é estratégica, é para todo mundo, não é só para a região do Vale do Acre, não. Mas estados grandes, por exemplo, Minas Gerais, inclusive, acena com a proposta de ser uma espécie de estado, se vai fazer a experiência de estadualizar as BRs federais. Você acha isso uma proposta viável ou não? Nós temos que tentar de tudo. Eu não sei se é porque vamos experimentar. Mas aqui no Acre já funciona de certa forma. Porque o Jorge faz a chamada, ele assume a responsabilidade das grandes obras do governo federal. O governo federal transfere os recursos e ele opera aqui o processo de toda a construção, né? E tem dado certo já aqui no Acre. Então, se os mineiros vão testar, eu acho que ele já poderia vir aqui perguntar para o Jorge Viana como é que funciona, porque aqui já funciona de certa forma. Agora, é claro que o nível de cargas, Minas Gerais é um corredor, né? Ligando o Nordeste ao Centro-Sul. Então também, o Aécio Neves também, não dá para se esconder os componentes políticos que tem aí, né? Se estadualizar as rodovias federais de Minas Gerais, é uma espécie de palanque feito em asfalto ali, né? Feito em asfalto. Tem mais isso. Eu acho que é bom testar, vamos ver se dá certo. Mas aqui no caso do Acre, por exemplo,
eu acho que a gente está bem mais avançado do que a tentativa que os mineiros vão fazer ainda. Vamos voltar um pouco para a nossa terra agora, senador. Foi falado recentemente da possibilidade de instalação aqui no Acre de uma espécie de zona franca acreana. O senhor acha isso viável? Isso pode, de certa forma, compor com esse cenário que é sempre falado pela Secretaria de Planejamento, da instalação de um porto seco, esse ambiente criado pela rodovia do Pacífico? O senhor acredita que a instalação de uma zona franca aqui, que benefícios isso traria? E que problemas resolveria também? Isso é muito importante para o estado do Acre. É uma bandeira que acho que todos nós devemos abraçar. Mas digo para você que é uma das mais difíceis de ser conquistadas. Porque é comprar briga com todos os outros. Todos os outros estados acham que, ao beneficiar com uma zona franca, é renúncia, né? É renúncia fiscal. Você facilita a transferência de novas empresas para este lugar onde temos a Zona Franca. E aí elas vão ter que migrar de outros estados, então é perca de espaço político, econômico, político e financeiro. Então, mas é importante para o nosso estado. Com a saída do Pacífico, eu acho que nós inevitavelmente vamos chegar lá, por uma necessidade. Então é preciso ter, sim, a ideia do Porto Seco instalado, provavelmente em Assis Brasil, ou Brasileia, para facilitar as exportações do estado. Como o presidente Lula tem trabalhado muito com o fomento às exportações, tanto é que uma das coisas que equilibrou a economia do Brasil foi a transferência de dólares, né? Por conta das exportações. Desonera a exportação, então entra mais dólar. Então o dólar está aí tranquilo, nunca se falou mais em aumento. Aliás, é sempre em queda. Então o nosso estado tem que entrar neste ramo, não tem jeito. Queira os paulistas, os cariocas, os mineiros, os amazonenses, né? E os amazonenses, mas aí é uma questão de honra para o nosso estado e nós haveremos de ir até o fim para conseguir esse benefício aqui para a gente. A bancada está unida em função dessa proposta? Eu acho que sim. Acredito que com raras exceções, mas o que eu sinto é que a bancada está fechada. Agora, eu volto a dizer, é uma queda de braço que não é brincadeira. Aí precisa de muito trabalho, muito esforço para a gente conseguir convencer o Congresso Nacional a abdicar de um importante ponto econômico como esse. O presidente Lula tem sido um entusiasta do fortalecimento do comércio na região de fronteira, saindo do eixo Rio-São Paulo, Sudeste e Sul. Então, aqui, todos esses estados que compõem a fronteira são importantes para esse fortalecimento do comércio. E aí, essa zona franca instalada no Acre, os amazonenses, como é que isso vai se compor, senador? Porque é uma briga, sei lá, eu acho que nós vamos ter força suficiente para isso? Nós podemos fazer um acordo de procedimento entre o tipo do produto que serão beneficiados. A Zona Franca pode atender que tipo de produtos? Chegar a esse acordo. É uma espécie de uma alfândega, de um mercado comum, coisa parecida. A gente combina os produtos que serão protegidos pela Zona Franca. Ou seja, não vamos competir com Manaus. Nós não vamos trazer a fábrica da Honda para botar em Assis Brasil. Tem mais lógica. Trazer a Mitsubishi, trazer esse povo. Nós não vamos trazer. Mas nós podemos colocar a Zona Franca para aqueles produtos que nós participaremos dele. O setor florestal, o setor da pecuária bovina, o setor da agricultura e assim por diante. Então, nessa nos interessa porque é aí que nós estamos entrando. Portanto, ficar dependendo de Manaus, que é uma ilha dentro da Amazônia, também nós não vamos concordar. Eles querem... Agora, no caso da TV digital, o investimento da TV digital já nos primeiros 10 anos são de 22,5 bilhões de dólares. De dólar não é nem de real. Para centrar em Manaus. Quer dizer que a gente não vai ganhar nada dessa rapadura? Então, claro, eles querem ser ricos, nós também. Então, nós haveremos de lutar até o fim para conseguir isso. O caso que o Jorge começou aqui na hidrelétrica do Rio Madeira. Haverá a hidrelétrica do Rio Madeira, agora o Acre quer participar do ICMS desse negócio. Quer participar da lucratividade, está correto. E eu ainda defendo ainda mais. Eu defendo que o Rondônia ceda a ponta do Abunã para o estado do Acre para a gente encostar no Rio Madeira. Porque se sair a hidrovia, o estado vai contar com mais este processo e colocaremos um porto na beira do Madeira para atender o Acre. O senhor vai retomar uma briga antiga. Vamos retomar, não tem outro jeito. Nós vamos ter que partir para cima. Já teve até conflito lá. Já teve conflitos. Senador, eu gostei muito da conversa, gostaria de lhe agradecer pela sua presença aqui, fechar o ano com a entrevista com o senhor, foi muito prazeroso. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado a você, tá? Bom, e esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou, obrigado e até o próximo encontro.